Seja bem-vindo ao canal Santa Meta. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023, o Evangelho é segundo São Lucas, do capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos num tempo em que, desde os mais jovens até os mais velhos, pessoas já idosas, muitas pessoas estão simplesmente perdendo o rumo, né? Antigamente havia uma segurança nos mais velhos que hoje a gente já não tem, porque muitos estão se deixando levar pela mentalidade mundana, por uma suposta jovialidade, né? Mas a verdade é que a juventude não tem muitos méritos, não é? A juventude, ela é um tempo de passagem, ela é um tempo muito bom de energia, de determinação, mas que se nós damos tudo nas mãos dos jovens, o que vai ficar de seguro? Então essa sabedoria, essa segurança de uma sociedade, de uma família, né, mora nas pessoas que já passaram por mais coisas, né? Tanto mais se essas pessoas são pessoas de Deus, são pessoas do caminho cristão, né? Então, vamos tomar cuidado para que nós não nos deixemos convencer por um espírito mundano. E por que eu estou dizendo disso? Porque há no mundo essa ideia de que nós não podemos julgar nada, né? Sob o pretexto de que não devemos julgar as pessoas, nós não devemos então nem sequer julgar as situações, julgar as obras. E não é disso que nosso Senhor Jesus Cristo fala. Eu preciso de fato conhecer o que é certo e o que é errado e saber dar nome aos bois, saber colocar os pingos nos is, saber determinar as coisas. Eu preciso saber julgar, eu preciso ser uma pessoa inteligente. Não é? É impossível ser santo sem exercer a inteligência, né? Todos os santos da igreja foram pessoas inteligentes, ainda que aos olhos do mundo eventualmente não fossem os mais capazes, não tinham lá os diplomas e os reconhecimentos, mas inevitavelmente todos os santos foram muito inteligentes e eles souberam usar as ferramentas desta vida para alcançar uma vida que não passa, né, que não acaba. Então, muita atenção, quando o Evangelho nos manda não julgar e ser misericordiosos, não é sermos complacentes, né? Não é passarmos a mão na cabeça diante do pecado, diante do erro. Nananina, não. O que é errado, o que a igreja já determinou na sua catequese, ou seja, está no catecismo de São Pio X, está no catecismo, o mais recente, né, de São João Paulo II, está tudo ali. Como sendo condenado, então é condenado. Isso é uma verdade de fé. O que é mal, o que foi mal ontem, porque feriu a dignidade humana, ontem continuará ferindo a dignidade humana através dos tempos, né? Então, essas questões morais, de valores cristãos, elas não estão em discussão. E nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado, porque o pensamento mundano, ele está cada vez mais sutil, cada vez mais convincente. Ele está conseguindo entrar nas casas de pessoas que sempre foram muito fiéis, muito cristãs, de um coração muito bom, mas justamente essa bondade era, na verdade, uma certa inocência. E essa pessoa vai se deixando convencer pelo espírito do mundo. Irmãos, não tem jeito. Se nós queremos viver pelo Evangelho, se nós queremos viver para nosso Senhor Jesus Cristo e alcançar a nossa salvação, a nossa santidade, nós vamos ter que sair do mundo. E nisso é inevitável que os nossos que os irmãos protestantes, digamos assim, que aqueles que são batizados, mas que estão nas seitas protestantes, eles têm dado um testemunho muito grande e que serve também para nós católicos, porque muitos deles fazem um rompimento verdadeiro, né, e seguem de fato. Há muita gente que é fogo de palha, né, como se diz, isso há em todo lugar, mas tem muita gente que vive uma fidelidade
aquela sua igreja, né? E olha, gente, eles nem estão caminhando na verdade. Nós que temos a verdade, nós que temos a fé católica, né? Toda a doutrina católica com verdade, com vida. Nós que temos o Evangelho para nós de uma forma toda particular, porque Jesus Cristo é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo. Nós não queremos abandonar o mundo. Nós estamos querendo abraçar o mundo. E aí São Paulo vem nos dar um tapa na cara e dizer, olha, o que tem a ver as trevas com a luz? O que é de trevas nós não comungamos. Nós não devemos estar ali, nós não devemos fazer essas obras, nós não devemos imitar o que é ruim. Né? Então, nós precisamos estar muito atentos, porque o diabo está conquistando este mundo. Atenção, pessoal, isso é nítido, basta abrir os olhos. Né? São coisas que estão ferindo a dignidade humana de uma forma extraordinária. Nunca aconteceu na história da humanidade, né? As coisas que estão acontecendo agora e depois de já conhecerem a verdade, né? Porque muita gente vem com uma desculpa de que, não, mas lá na antiguidade, na Grécia, em Roma, tinha essas festas com imoralidades, as bebedeiras, era normal. Olha, eles não haviam conhecido a graça de Deus. Não vou dizer aqui que, não, então tá tudo bem, todo mundo foi salvo. Não é essa a questão e nem a afirmação. Mas a realidade é, nós, brasileiros, nós, ocidentais, já conhecemos o Evangelho. E nós estamos pisando sobre o Evangelho. Nós estamos pisando no sentido negativo, né? Nós estamos pisando no Evangelho. Deixando as coisas de Deus, entregando pérolas aos porcos, e se nós não acordarmos, nós vamos nos condenar com aqueles que fizeram coisas terríveis, sim. Né? Então vamos parar com qualquer tipo de passada de pano para os nossos defeitos, para as nossas tendências imorais, para os nossos maus desejos. Não, nós precisamos nos acusar diante de Deus, confiando no quê? O Pai é misericordioso. Esta é a mensagem do Evangelho de hoje. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Nós confiamos na misericórdia de Deus e é por isso que nós somos capazes de exercer misericórdia com os outros. Ou seja, eu reconheço que o outro também é pequeno. Porque se o outro está cometendo um erro, naquele momento que eu percebo que ele está cometendo um erro, eu tenho um conhecimento da verdade. Ou seja, se de fato o meu irmão está cometendo um erro e eu sei o que seria o certo, significa que ali eu estou em uma posição privilegiada. Ali eu sou a luz e ele está nas trevas. Então, quando eu faço esse movimento de misericórdia e acolho aquele irmão e não o julgo, e não penso mal, não chuto ele para fora, né? Quando eu digo, Pai, perdoa-nos, nós não sabemos o que fazemos, porque ele é uma parte de mim. Se nós somos um corpo, ele é o braço, a sua mão, ou vice-versa, né? Cada um tem uma função, mas nós somos um só corpo. Não existe a possibilidade, né, desta briga, destas competições que muitas vezes nós vemos nas paróquias, né, nas comunidades por aí. Temos que cuidar, sim, dessas realidades, né? Quando Nosso Senhor diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados, é um bom começo. Nós, por temor, né, por medo de sermos condenados, de sermos julgados por Deus, que é um juiz muito mais justo do que nós, né? Então nós não vou julgar o meu irmão. Mas isso não é eu não saber o que é certo e errado. Não é eu não saber, às vezes, corrigir esse irmão quando eu tenho essa função. Ou rezar por aquele irmão que está no erro. Isso é fundamental, isso é um ato de caridade que nós temos que praticar, né? Agora, o que Nosso Senhor está dizendo? Gente, vocês são uma pessoa só. Cada um de vocês é uma pessoa. À medida que vocês tiverem, ela vai servir para dar e para receber. Ou seja, você é um copo, imagina isso, um copo de 200 ml. O que botar ali vai ter o limite de 200 ml. E o que tirar dali vai ter o máximo de 200 ml. Você não pode dar mais do que 200 ml e você nunca vai receber mais do que 200 ml. Então, atenção, Jesus está falando aqui que se nós definirmos uma medida baixa, se nós não entrarmos na dinâmica do Espírito, que é infinita, que é sem medida, nós vamos sempre ter um limite. E aí Deus mesmo não vai poder nos dar mais do que os 200 ml que nós escolhemos. Compreende? Se nós escolhemos ser rasos, Deus não pode fazer nada. É a nossa escolha. Então Ele vai dar o que cabe no nosso copinho, na nossa alminha, né? Nanica, parada, né? Que não se desenvolveu. Então, agora o contrário, né? Se nós formos generosos como Deus é generoso, aí Ele vai poder nos dar uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, que vai ser colocada no nosso colo, confiada a nós,
né? Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Somos nós que vamos definir. A medida que Deus quer e a penitência que mais agrada a Deus é a generosidade. Que o Senhor nos dê a graça de sermos generosos. Amém. Um ótimo dia para todos nós. Gostou do nosso conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe.